Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu tenho o privilégio de lhe dar as boas-vindas à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que vive, respira e sonha um ideal, que é, semana após semana, proporcionar uma experiência real com Deus. Ficamos felizes que nessa noite você esteja aqui, na sede da Nova Semente, Rua Cubatão 77, no bairro do Paraíso, em São Paulo. E aproveitamos também para mandar uma saudação a você que nos assiste online, seja na transmissão ao vivo, pelo streaming da Nova Semente, ou ainda em algum momento durante a semana. Se você ainda não veio nos conhecer, o convite está feito. Muito fácil de chegar aqui, próximo à Avenida Paulista. Venha, queremos lhe conhecer. Nesta noite, o pastor Kleber, ele abre a série Na Contramão do Mundo. Mas o que é isso, na contramão do mundo? Veja bem, a Bíblia nos ensina que devemos amar quando queríamos odiar. A Bíblia nos ensina a incluir quando nós gostaríamos de isolar. Isso faz sentido? Será que acreditar nas coisas que o mundo acredita nos coloca na contramão da vontade divina? Não perca nenhuma das 9 mensagens desta série. A mensagem de hoje tem por título Liberdade de Perdoar. Bem, também já está definida a nova data do No Palco 2014, será no dia 9 de novembro. E vamos ter um super elenco. Leonardo Gonçalves, o Trio Iglesias e Felipe Valente. Os ingressos estão sendo vendidos rapidamente, então se você quiser estar conosco no dia 9 de novembro, corra para comprar o seu ingresso. Como? Fácil. Você pode adquirir aqui na saída do programa, na loja Sementes, ou ainda você pode entrar na loja virtual do site www.novasemente.org. Queremos lhe conhecer melhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma calorosa boa-vinda se você está vindo aqui pela primeira vez na Nova Semente. Esperamos que vocês voltem muitas vezes. E queremos também lhes convidar para deixar conosco o seu e-mail. Logo ali, no saguão de entrada, existem tablets colocados sobre totens, você deixa o seu e-mail ali, um processo rapidinho, uns 30 segundos. Se você tiver alguma dúvida, tem as pessoas da recepção que podem ajudá-lo. E desta maneira, nós podemos nos comunicar com você, passar as programações da Nova Semente, o conteúdo dos blogs, enfim, poder comunicar um pouco de
tudo que acontece aqui na Nova Semente. O programa Viva, ele ocorre em 2 horários aos sábados. Este horário das 19 tem um programa mais cedo, às 5 da tarde. E temos algumas programações desenhadas para alguns grupos muito especiais. Juntamente, ou em paralelo ao programa das 5, temos o Sementinha, que é uma programação desenhada para os pequenos, 0 a 13 anos. Então, se você tem um filhinho, uma filhinha, nessa faixa de idade, o horário ideal para você assistir o Viva seria o das 5 da tarde. Já em paralelo a esse programa, das 7 da noite, nós temos o Papo Aberto, que é um programa para o adolescente, faixa 14 a 19 anos. Então, se você tem um filho, uma filha nessa faixa de idade, convidamos que você o traga para o Papo Aberto, que acontece aqui, no mezanino da Nova Semente, e para que você esteja conosco neste horário das 19 horas. Se você ainda não baixou o aplicativo da Nova Semente, demorou. Está muito bom, Rádio da Nova Semente, as programações ao vivo. Por exemplo, se você, por acaso, não puder assistir todo o programa de hoje, amanhã já estará postado, tanto no aplicativo como no site da Nova Semente. Ali também você pode acessar e baixar as programações em vídeo e em áudio para o seu celular, para o seu tablet, enfim. Você pode levar a Nova Semente junto com você para onde você for. O programa Começos é o programa de estudos da Bíblia da Nova Semente. Ele é oferecido em 3 edições durante a semana, sábados às 15 horas e segundas e terças às 19h30. É um programa de estudos apresentado na forma de séries, sempre tendo como orador um dos pastores aqui da Nova Semente. Então, se você gosta da Bíblia, não deixe de estar no Começos. É um formato aberto, você pode vir, você pode convidar os seus amigos. Bom, o momento musical hoje é com o grupo musical e de louvor da Nova Semente. Queremos lembrar a vocês que silenciem os seus celulares, lhes desejamos uma boa programação, um grande abraço e não deixem de vir na semana que vem. Boa noite. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos cantar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Se você quiser, você pode acompanhar a gente. Mudou meu jeito de enxergar.
agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor. Sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que a gente não consegue ver. E é disso que nós vamos cantar agora. A tua morte trouxe
palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós.
Vamos orar. Bom Deus, estamos nesse momento iniciando uma nova série em que, em Tua Palavra, encontraremos questões relacionadas a um caminho distinto que precisamos tomar, que muitas vezes é contrário àquilo que a sociedade ao nosso redor nos ensina ou exige de nós. E bom Deus, que ao meditar em cada uma das afirmações que Cristo deixou a nós, que de certa forma apontam uma direção contrária, que possamos tomar decisões importantes na nossa própria vida. E assim, Senhor, temos a convicção de que seguimos aquilo que é melhor, aquilo que Tu tens como sonho a cada um de nós. Nesse momento, uma vez mais, te suplico e rogo, Pai, fala a nós. Isso te suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá. Olá. Boa noite. Bom vê-los aqui. Sempre é motivo de grande alegria para mim poder saudar você, sua família. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que, junto a nós, você possa ter, semana após semana, uma experiência real com Deus. E aqui também, que gravamos semanalmente o programa Viva, que é apresentado na TV Novo Tempo. Na contramão do mundo. Esse é o título da mensagem, da série, na realidade, da série de mensagens que nós estamos começando hoje. Não sei se você já percebeu que existem muitos aspectos da nossa vida que nós aprendemos no dia a dia, na nossa rotina diária, que vem como influência e impacto da cultura ao nosso redor. A cultura, de certa forma, ao nosso redor nos ensina e muitas vezes coloca uma certa pressão sobre nós. Por exemplo, desde pequenos nós somos ensinados, de uma forma ou outra, que para você alcançar alguns objetivos na vida, você tem que competir. Você tem que desenvolver esse sentimento de competição dentro de você. E para sermos bem-sucedidos, apenas competir, a gente aprende isso. Não é suficiente. Além de competir, você tem que, muitas vezes, vencer. E para alguns, vencer é algo tão importante que não importa o preço a ser pago. Custe o que custar, eu quero vencer. Eu quero vencer. Em época de campanhas eleitorais que a gente tem vivido aí nos últimos meses, a gente se depara com diversas, como eu posso dizer assim, figuras humanas que extrapolam de diversas formas esses conceitos da nossa cultura como um todo. Eu, durante ao preparar a mensagem, encontrei a decisão de algumas pessoas. Eu queria só compartilhar com vocês alguns exemplos de candidatos que, para ganhar a eleição, fazem algumas coisas que fogem um pouquinho do normal, tá? Eu tenho aqui o candidato a vereador, o candidato Ninguém, tá ali, tá? Interessante que ali ele diz assim: ninguém é seu amigo, ninguém não é corrupto, ninguém é honesto, ninguém é verdadeiro. É difícil até ler isso aí. Deixa eu respirar aqui. Ninguém se preocupa com você, ninguém pensa em você, ninguém é sensato. Está aí o candidato Ninguém, o número dele ali embaixo. E tem mais alguns exemplos. O próximo é o candidato a vereador também, é o seu Pateta, ali ele, com o seu companheiro. E achei um candidato a vereador, esse é interessante, o nome dele é Anão, ele diz, dos males o menor, né? Ai. Encontrei na minha pesquisa acadêmica o candidato, o seu Madruga de Cotia, né?
E obviamente é o imbatível, né? Esse que não merece nem ser mencionado o seu nome, né? Que tem provado, né? Ele tem provado, pouco a pouco, que tem como ficar pior, né? Na realidade, que tem ficado pior. Sua reeleição, pior que está, fica. É possível. É possível. Queridos, hoje, na realidade, nós podemos encontrar facilmente ao nosso redor atitudes que são apenas e tão somente centradas no desejo humano de buscar aquilo que interessa, custe o que custar. Custe o que custar. E há um momento que você consegue ver algumas atitudes cada vez mais bizarras. Obviamente aqui são alguns exemplos do que as pessoas fazem para poder, de certa forma, conseguir ali uma posição política, mas eu me deparei essa semana com uma história que eu disse, não, isso aqui eu preciso compartilhar com eles, né? Está aqui. Uma moça britânica, o nome dela Grace Gelder, 31 anos, e acredite se quiser, tá bem? Não estou inventando, eu vou ler o que está escrito aqui. Ela se casou, semanas atrás, com ela mesma. Não estou inventando, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui. Não fiz isso porque ninguém tinha me pedido em casamento. Foi uma forma de celebrar, diz ela, a relação que eu já tinha comigo mesma. Solteira há 6 anos, a fotógrafa, videomaker, disse que havia construído uma relação incrível com ela mesma e que se envolver com outra pessoa parecia trabalhoso demais naquele momento. Ela afirma que recentemente estava tentando aumentar o seu autoconhecimento. E para celebrar a boa relação consigo e marcar uma nova fase da sua vida, ela fez o pedido de casamento a ela mesma em um parque em novembro do ano passado. Então, caminhando, um belo dia, ela resolveu pedir ela em casamento, né? Não acabou. Isso foi em novembro, né, do ano passado. Acho que o noivado durou até março. Tá aqui, pessoal. A festa foi planejada com a ajuda de uma amiga que foi a mestre de cerimônias. E em fevereiro, Grace ela teve aquele típico medo do casamento, mas resolveu ir em frente, né? O vestido foi comprado de última hora em um brechó, mas a aliança e os votos foram feitos com antecedência. Apesar de alguns amigos terem dito que a ideia era um pouco narcisista, cerca de 50 pessoas compareceram à festa em uma fazenda em Devon, na Inglaterra. Em seus votos, Grace prometeu se arriscar mais em assuntos do coração. A aliança foi colocada em uma mão. Tem a foto ela colocando a aliança na mão dela? Tá? Ela. Né? A aliança foi colocada em uma mão só e o beijo foi dado em um espelho. O casamento, que foi feito de forma simbólica, segundo Grace, está indo muito bem, ela diz. Ela diz que se sente mais confiante desde a cerimônia. Mas já está saindo com outras pessoas, termina o artigo aqui, que ela conheceu pela internet, mas ela conta para essas pessoas que o seu compromisso já está assumido. Eu vejo que a Grace já está no caminho do divórcio. Oh, que mundo é esse? Essa é a pergunta. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, se torna cada vez mais normal aquilo que não é. O que é que a gente faz então, hein? Em que direção que vai nosso planeta? E se você me permite perguntar, a sua vida, em que direção que vai você? Você que está aqui, você que nos assiste. Nesse momento, nessa noite, eu queria que você, juntamente comigo, pudesse olhar para o passado, fixando seus olhos, de maneira imaginária, obviamente, em uma colina, no monte. No momento que aconteceu quase um pouquinho mais de 2000 anos, onde a gente pode até, se você forçar um pouquinho somente, você pode até mesmo imaginar, ouvir a doce voz de um jovem Galileu,
que apontava em uma direção contrária a tudo aquilo que a gente aprende desde pequeno. A tudo que, de certa forma, nos é forçado através da nossa cultura. E esse jovem galileu, ele afirmou alguns aspectos que nos levam a pensar. Ele disse: é melhor dar do que receber. Ele disse: perca a sua vida para salvá-la. Ele disse: dê a outra face. Ele menciona: ore pelos seus inimigos. Ele diz: alegre-se quando perseguido. Ele disse: o primeiro será o último. Ele disse: siga-me. Afirmações, queridos, no mínimo estranhas, ou quem sabe surpreendentes, talvez extraordinárias. Mas eu pergunto a você, será que essas afirmações fazem qualquer sentido? Não. Não para a nossa cultura, mas sim para Cristo. E aqui nesse livro, na Bíblia, nós somos ensinados, queridos, a perdoar quando queremos retaliar na realidade. Aqui nós somos ensinados a amar quando nós temos dentro de nós o desejo de odiar. Aqui nós somos ensinados a servir quando nós preferimos tirar proveito. Aqui nós somos ensinados a incluir quando nós, na realidade, preferimos afastar. Aqui nós somos ensinados a obedecer quando a gente prefere exatamente o caminho da rebelião. Ter fé como uma criança quando a gente, na realidade, prefere mostrar toda a nossa esperteza. Será que isso aqui faz sentido? Parece que tomar a decisão de seguir aquilo que Deus, em sua palavra, nos apresenta, aquilo que Cristo veio a esse mundo nos ensinar, parece que significa, queridos, andar na contramão do mundo. Mas se você me permite sugerir, para a sua reflexão, não será seguir aquilo que o mundo crê, andar na contramão da vontade de Deus? E esse tipo de ensino, aquilo que hoje vamos desenvolver e através dessa série se encontra espalhado por toda a Bíblia. Aqui nós encontramos as afirmações de como nós podemos crescer através da virtude, como nós podemos nos relacionar com autenticidade com outras pessoas, como nós podemos ganhar nosso pão com integridade, como nós podemos, de certa forma, fazer diferença às pessoas que estão ali ao nosso redor. Na nossa cultura, uma cultura repleta de incoerências, repleta de situações absurdas. Vimos algumas delas hoje. Insensatez. Afinal, como é que nós podemos viver com fé em um mundo que se torna cada vez mais incrédulo? Essas são algumas das perguntas que nós queremos responder durante essa série. E nós juntos vamos analisar algumas das mais extraordinárias afirmações que Deus faz nesse livro. Afirmações que são conselhos que podem, sem dúvida alguma, mudar a sua vida, se você permitir. O próprio Deus, ele afirma: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E hoje, dando início a essa série, nós vamos juntos estudar uma das mais, como poderíamos dizer, difíceis declarações de se aplicar, de colocar em prática na nossa vida. Certa vez, Jesus Cristo disse, e essa é a declaração: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Uau! A instrução de Jesus Cristo é que nós devemos amar e orar pelos nossos oponentes. Muito provavelmente esse é um dos maiores desafios que ele apresentou naquele que é conhecido como o Sermão do Monte, as orientações que Cristo deu naquela colina.
E sem dúvida alguma, uma das mensagens mais extraordinárias que ele deixou nos evangelhos a nós. Será que estender verdadeiramente o perdão é algo possível a nós como seres humanos? E aqui, queridos, nós não precisamos ir a casos extremos para colocar em prática aquilo que Jesus aponta ser a melhor opção. Quando ele diz: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que será que Jesus tinha em mente ao fazer essa afirmação? Será que existe algo que pode nos beneficiar se a gente estender o perdão até mesmo aquelas pessoas que nós imaginamos que não merecem? Só que antes de vermos alguns dos benefícios desse conselho que Cristo nos deu, nós precisamos analisar 2 pontos importantes. O primeiro deles é: o que faz de alguém ser seu ou meu inimigo? E o segundo ponto é o que significa de fato amar. O que Cristo tinha em mente quando ele diz: ame seu inimigo. Liberdade em perdoar. Esse é o título da mensagem de hoje e é dividido nesses 2 pontos que eu acabo de mencionar. O primeiro deles: o que faz de alguém nosso inimigo? Cristo menciona: ame seu inimigo, amar meu inimigo. Mas você pode estar pensando nesse exato momento: eu não tenho inimigo nenhum. Você tem certeza? Pastor, eu nunca passei por qualquer experiência que se aproximasse daquilo que algumas pessoas passam. Tem gente que sofre, pessoas que perseguem, machucam fisicamente. Eu não tenho nada disso. Queridos, no entanto, mesmo em circunstâncias normais, aquilo que você imagina, está vivendo, nós, em realidade, nós temos alguns inimigos. De certa forma, existem pessoas que podem se tornar ou são uma ameaça na nossa vida. E muitas vezes, inconscientemente, nós agimos na defensiva quando essas pessoas estão próximas a nós. O seu inimigo pode muito bem ser um concorrente, por exemplo, que do seu ponto de vista está roubando os seus clientes, ali que você tanto trabalhou para conseguir no passado. E se você realmente é sincero com você, você vai admitir que você odeia pessoas que agem assim. Pessoas que sorrateiramente vão e tentam roubar clientes, quem sabe que você tenha. Se você é gerente ou dono de uma empresa, seu inimigo pode ser o sindicato. Se você mora aqui em São Paulo, e se não chover nas próximas semanas, muito provavelmente seu inimigo número 1 vai ser a Sabesp. Ou talvez seu inimigo número 1 seja uma ex-namorada que não soube retribuir e muito menos respeitar seus sentimentos. Ou talvez seu inimigo possa ser um amigo de tanto tempo que quebrou ali a sua confiança, que começou a compartilhar para o mundo algo que você contou para ele como segredo. Seu inimigo pode ser pessoas que simplesmente pela presença delas perto de você, o talento que elas possuem, ofusca aquilo que você é, ou aquilo que você pode fazer, e isso te faz sentir-se mal. Talvez seu inimigo possa ser aquela pessoa que nesse momento está julgando você, julgando sua motivação. Uma pessoa que começa aí, de certa forma, a espalhar inverdades a seu respeito a outras pessoas. Esse tipo de inimigo parece que Davi conhecia muito bem. Esse inimigo que surge do nada e de graça. Veja só o que ele menciona: os que sem razão, me odeiam, são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver aquilo que não roubei. Talvez seu inimigo seja sua esposa, seu esposo, que hoje não investe mais no relacionamento, no casamento, não faz nada para reverter a situação que vai de mal a pior. Talvez seu inimigo possa ser um colega de trabalho que está ali tentando a sua posição, alguém que joga sujo dentro da empresa, querendo ganhar suas custas, não sei. Você percebe? Invariavelmente, queridos, dependendo das nossas circunstâncias, todos nós temos inimigos, porque são situações delicadas, posições contrárias a nós, indiferença intencional de outras pessoas. Todos nós, de certa forma, temos rivais. E me permito aqui ser bem claro. Nesse momento, eu pergunto a você: quem são os adversários da sua vida?
Quais são os nomes que você, quem sabe, tenha na sua lista? E para ser bem prático, nós vamos fazer um exercício aqui com você. Eu gostaria que você trouxesse a imagem de uma dessas pessoas à sua mente, nesse momento. Há alguém que, de certa forma, se enquadra nisso que eu mencionei, alguém que é contrário àquilo que você busca, alguém que você poderia dizer, de certa forma, isso aqui é um adversário, um oponente, um inimigo que eu tenho na minha vida. Nessa hora não é positivo ficar só no campo da hipótese. Eu queria que você realmente fizesse esse exercício comigo. Temos que ser mais realistas. Mas, por favor, não precisa levantar e apontar para a pessoa agora, tá? Então, só pensa, tá? Nosso objetivo aqui é restaurar pessoas, encontrar o caminho da reconciliação, tá bem? Então, mulheres, maridos, esposas, fiquem tranquilos agora e tentar de alguma forma entender quão importante é viver uma experiência. Porque na realidade, o que significa amar nosso inimigo? E aqui, tendo essa pessoa em mente, o que você precisa fazer para amá-lo, para amá-la? Será que o que Jesus queria dizer é que você deve parar de competir com essa pessoa? Será que o que ele tinha em mente é que você deve ter essa pessoa como seu melhor amigo, quem sabe esse inimigo que te maltrata? Será que o que Cristo tinha em mente é que você precisa almoçar com ela uma vez por semana? Ou sair de férias com essa pessoa? Será que você tem que tratar seu inimigo assim como você trata um membro da sua família? Na verdade, Jesus, ele foi preciso ao escolher uma palavra para expressar esse termo, que para nós em português é uma palavra só, amor. No original do Novo Testamento em grego existem outras palavras que são traduzidas para o português como amor. Existe uma diferença entre a palavra, por exemplo, aqui utilizada, que é a palavra agapan, que vem de agape, que denota amor, de respeito, consideração. E Cristo não utiliza aqui a palavra philein, que é a palavra que vem do filéu, que significa, denotando ali, de certa forma, amor de emoção, amor família. Amar, de acordo com o que Cristo menciona do ágape, o seu maior inimigo significa tratar esse inimigo com respeito, é considerá-lo da mesma forma que Deus o considera. É como Deus vê o ser humano, o amor que Deus expressa a nós como seres humanos. Embora seja difícil entender, Cristo na realidade está aqui sugerindo que nós devemos ter um comportamento de humildade de um servo em relação com as pessoas que são nossas adversárias. O que Jesus tem em mente, diz aqui, é que nós devemos tentar ver o que de melhor essa pessoa pode ter e oferecer ajuda quando necessário. É ter uma atitude de benevolência para com essa pessoa, a despeito deles ou dela ou dele não oferecer o mesmo a nós. É orar por essa pessoa, pela sua família, mesmo que a gente tenha que continuar a ser competidor lá fora, nós devemos agir de maneira justa, de maneira respeitosa e não com malícia, no intuito de destruir a outra pessoa. Em outras palavras, tecnicamente falando, Jesus não está pedindo para que nós gostemos dessa pessoa. Quando Cristo menciona a necessidade de amar, não é algo similar ao que a gente expressa na família por um filho. Principalmente porque isso requer emoção, um sentimento que nós não temos nesse momento. A despeito da nossa intenção, não é o sentimento que nós temos, mas nós precisamos tratar a pessoa como se nós gostássemos dela pela simples razão de estar relacionado com uma decisão da nossa vontade. Nós não precisamos aprovar o que essas pessoas têm ou são. Não precisamos aprovar o que fizeram ou o que fazem, ou como conduzem seus negócios, ou como agem, mas o que nós precisamos é aprender a amá-los como são, pessoas que mesmo embora não sejam perfeitas, assim como você e eu não somos, são importantes a Deus. Assim como você e eu também somos importantes a Ele. Pessoas que caíram, pessoas que erraram, mas que podem, como nós, receber a graça e o perdão de Deus. Eu queria que você acompanhasse com atenção o texto que eu leio agora, a maneira pela qual Deus apresenta em sua palavra, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Isso é incrível, queridos. A resposta de Deus à nossa rebelião não foi declarar guerra a nós como seus inimigos. Na realidade, Ele retribui o mal com amor. Para que esse caminho da reconciliação pudesse, queridos, estar aberto entre nós e Deus. E uma das mais extraordinárias declarações que nós encontramos na Bíblia sobre Deus nessa atitude, nós encontramos lá no Salmo 103, que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. E aqui, a parte que eu gostaria que vocês memorizassem, se lembrassem, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o tipo de amor que Ele deseja que nós compartilhemos com aqueles que nos atinjam. Mas talvez você, ao ter essa imagem dessa pessoa que já causou, quem sabe, mágoa a você, ou ainda causa algo que gera esse mal-estar no seu coração, você pode estar perguntando, mas por quê? Por que eu tenho que retribuir o mal com o bem? Para quem já conhecem o caminho que Cristo apresenta, ou pelo menos deveriam ter em mente o caminho que Ele apresenta nessa direção, esse é o tipo de vida que nós precisamos ter por uma simples razão, porque Ele assim indica. E aqueles que decidem seguir os caminhos de Deus, nós temos fé que Ele nunca pediria algo de nós que seria prejudicial. Se Ele orienta, esse é o melhor caminho, devemos seguir. E as razões e as consequências, Ele sabe o que é melhor a nós. Mas além disso, existem benefícios, queridos. Benefícios diretos quando nós seguimos o conselho de Cristo nessa área. E embora a nossa motivação não deva ser focada nessa recompensa, a verdade é que a gente ganha em muito quando nós aprendemos a amar nossos inimigos. E eu queria nesse momento, na segunda parte dessa mensagem, apresentar a vocês pelo menos quatro desses benefícios. Benefícios do perdão. Benefícios de expressar o amor de maneira concreta através do perdão a pessoas que nos magoaram. E obviamente, como eu sempre menciono, se você tem uma canetinha, um pedaço de papel, você em casa corre lá, pega. E aqui os que estão no auditório tem que ter o olho biônico, para poder enxergar no escuro, mas de certa forma anote aí esses benefícios e quem sabe os textos bíblicos. Eu tenho certeza que poderão ajudá-lo na sua experiência. O primeiro benefício de perdoar é o benefício emocional. Perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que nos magoam, traz, queridos, cura para a nossa mente, para a nossa emoção. Do contrário, quando você vive com um sentimento de amargura e demonstra esse ressentimento ali aos seus adversários, geralmente você se transforma numa pessoa rancorosa, numa pessoa triste, uma pessoa amargurada. E é só que agindo dessa forma, você traz consequências devastadoras para a sua vida. Porque essa atitude vai pouco a pouco te consumindo, destruindo sua habilidade até mesmo de sorrir e ver o lado positivo da vida. Queria que você também acompanhasse a leitura do conselho de alguém que soube o que é de fato sofrer. Jó menciona: com a sua raiva você só está se ferindo. Repetidas vezes já mencionei a vocês que esse sentimento é como carregar uma brasa acesa na sua mão. Quem se queima é você mesmo. Rancor, ressentimento é algo que vai destruindo você pouco a pouco, um veneno que você carrega dentro do seu coração. E o resultado é que muitas vezes, uma das consequências é vingança. As pessoas buscam vingar-se. E muitas vezes, quando nós somos atingidos por alguém, a nossa dor nos leva a um ponto que a gente busca de maneira consciente ou inconscientemente pagar com a mesma moeda aquilo que a gente recebe. Mas ouça também o conselho bíblico. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Então, a gente encontra, queridos, de uma maneira clara na palavra de Deus. Coloque nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. De certa forma, queridos, o sentimento de vingança não é aquilo que Deus deseja para nós. Na verdade, o ressentimento, o rancor são ácidos, venenos que vão pouco a pouco corroendo a nossa mente, o nosso coração. O problema é que eles mantêm a sua dor viva.
e faz com que você lembre uma vez mais e a cada segundo aquilo que você está passando. Nós não podemos permitir que esses sentimentos destruam a nossa vida. Você precisa estender o perdão e derramar esse bálsamo, o alívio sobre a sua vida. E esse é um dos grandes benefícios que o perdão traz. O benefício mental é porque você sente paz. Quando você estende o perdão, você sente paz interior. E a paz traz essa cura emocional para a sua vida. E esse sentimento que não tem preço que possa pagar. Portanto, o primeiro benefício de estender perdão é o benefício mental que vem a você através dessa paz. A segunda vantagem do perdão, além do benefício mental, você também pode viver a experiência e o benefício físico relacionado com o seu corpo. E não saber perdoar na realidade, não saber perdoar, além de destruir a sua mente, e traz esses problemas emocionais a você, também destrói seu corpo. Atualmente existem estudos científicos que apontam para a realidade que viver controlado pelo rancor é uma ameaça direta para o seu corpo. A Bíblia afirma que o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Quando alguém nos desaponta, nos fere, quando a gente perde algo que é importante, a gente sofre. A raiva, indignação são sentimentos normais. O problema é quando esse sentimento se transforma em mágoa, amargura. Há um autor americano, um psiquiatra, e eu tenho aqui o nome dele, o doutor Fred Luskin, e ele escreveu um livro que foi traduzido em português, acho que eu tenho aqui, temos ali a capa para que você possa ver, título do livro, O Poder do Perdão. E ele apresenta ali a experiência sobre esse tema, a relação do perdão com o aspecto físico. E ele demonstra que esse processo de perdoar é algo que você aprende. Você tem que treinar sua mente, obviamente, e desenvolver esse desejo dentro de si de perdoar. E ele utiliza uma metáfora interessante que eu queria compartilhar com você, que está com uma metáfora relacionada com o tráfego aéreo. E aqueles que viajam com certa frequência percebem que muitas vezes você está chegando no aeroporto, o piloto avisa, temos ali em 10 minutos, vamos chegar. Né? E a gente está viajando e passa os 10 e nada, 15, 20, aí já começa a ficar preocupado. O que acontece? Você chegou, mas pelo congestionamento, ficam girando. E aí todo mundo entra numa fila e um por um vão, até que ele fala, aterrissagem autorizada, ali o alívio. Aí, que bom, né? Então estamos chegando. E aí esse autor, esse psiquiatra, ele faz uma analogia com esse tráfego aéreo congestionado para explicar como é que fica a mente de uma pessoa sobrecarregada pelas mágoas. Cada avião, é o que ele explica, que está no ar é comparado a uma mágoa. Enquanto não pousa essa mágoa, ela fica de certa forma ali exigindo energia, vai ali buscando, exaurindo seus recursos. Qual que é o resultado? Quando nós guardamos uma mágoa e pensamos na dor que nós sofremos, nosso cérebro reage como se nós estivéssemos em perigo naquele momento. E essa reação, como se estivéssemos em perigo, de certa forma, produz uma substância química que é ligada ao estresse que vivemos e que limita, de certa forma, nossas ações. A parte, na realidade, do nosso cérebro que exige nossos pensamentos, o momento que a gente desenvolve isso, queridos, ela fica limitada quando passamos por experiências assim. E quando nós agimos sem pensar para nos livrarmos dessa sensação do perigo, o que acontece? Nosso corpo sofre. Portanto, a mágoa ela consome energia, pois cada vez que nós contamos, por exemplo, a alguém a nossa mágoa, os mesmos sentimentos são desencadeados. E o cérebro ele não sabe distinguir se aquela traição, se aquela agressão, se aquele momento aconteceu agora ou no passado. E com isso vai acarretando resultados no nosso corpo. No recente artigo publicado no New York Times, aponta para o fato de que um estado de ressentimento crônico, e ouçam com atenção, ressentimento crônico é tão maléfico quanto a fumar, obesidade ou manter uma dieta em alto teor de gordura.
todos eles são poderosos fatores que aumentam drasticamente o risco de morte precoce. Ressentimento mata. Um outro estudo feito pela Universidade de Michigan analisou durante um período de 18 meses um grupo de mulheres onde algumas mantinham um forte rancor dentro de si. E o resultado que lhes foi surpreendente. A probabilidade de morte precoce naquelas que viviam com ressentimento dentro de si foi 3 vezes maior do que o restante das mulheres que fizeram parte do estudo. Desculpe, eu mencionei 18 meses, não, 18 anos. 18 anos foram analisadas essas mulheres, e aí perceberam que aquelas que tinham esse forte ressentimento dentro de si, uma probabilidade de morte precoce 3 vezes maior do que as outras mulheres. Então a evidência médica é clara. Não é exagero dizer, queridos, que o rancor e a mágoa são ameaças reais para a nossa saúde. Nossa saúde emocional, vimos, e também física. E se a gente persiste em ser pessoas que não estendem o perdão, todos esses problemas estarão sendo acarretados dentro de nós. Então, mencionei 2 benefícios: o benefício emocional, o benefício físico. O terceiro, o benefício relacional, em nossos relacionamentos. Sem dúvida alguma, o perdão, Cristo, traz grandes benefícios em nossos relacionamentos. Pense comigo. O que acontece quando há um nó? Um nó numa corda, e 2 pessoas puxam a corda com toda a força. O que acontece com o nó? Aperta mais. Aperta mais. Todos nós aqui já passamos experiência, tem um nó ali enorme ali, só que aquele está meio forte. Se puxar, aperta. Vira uma bola. Né? Quem de nós já passou experiência que não consegue tirar aquele nó no cadarço do tênis? Né? Aquele que você tenta de um lado, que desatar nós. É uma tarefa que exige o quê? Persistência, né? Sutileza, não é de qualquer jeito, você tem que ir com jeitinho, né? Tentar encontrar onde é que está a ponta do nó, de certa forma, paciência, determinação. E são muitos os nós que se formam na nossa vida, através do tempo. Tem aqueles nós que acontecem no trabalho, nós na nossa convivência familiar, e aí os nós em nossos relacionamentos. E coincidentemente, né? Como o pronome pessoal, nós, e o nós aqui não é o nó do nó, é o nó do nós, vós, eles, né? Nós. O nós sempre tem relação com mais do que um. Não é verdade? Nós. Né? No mínimo 2 pontas. No mínimo 2 pessoas quando se enroscam. Nós. Talvez por isso que desatar os nós que a gente cria nas nossas relações não é tarefa tão simples. Porque mais que uma ponta force, precisa que a outra ponta colabore para que a corda volte ali ao estágio inicial, para que ela possa, de certa forma, tirar aquela tensão para tentar desatar o nó. E a corda, ela sempre fica enrugada, ali o local do nó fica machucado. E estes, muitas vezes, queridos, tomam dimensões grandiosas. Existem nós que são difíceis de serem revertidos. Por exemplo, mencionamos há pouco doenças, nosso corpo, na nossa mente, como resultados de relacionamentos. E para desatar um nó relacional é crucial a experiência de humildade e perdão. Não são muitos, mas vez ou outra tem a oportunidade de poder fazer a cerimônia matrimonial de um rapaz, uma moça, e eu sempre nos sermões de casamento, eu sempre de alguma forma menciono isso. Creio nisso, de que o segredo da vida conjugal entre um homem e uma mulher está ao redor de uma palavra, e a palavra humildade. Nós precisamos reconhecer que não somos o Senhor ou a Senhora a cada momento, de todas as ideias, estamos sempre certos. Humildade. O problema é que a maioria das pessoas não quer dar esse primeiro passo de reconhecimento. E na realidade tem outro problema, é quando o outro lado toma a iniciativa de dar uma afrouxadinha na corda, e a gente se imune então da nossa sabedoria, né, para celebrar. Eu sabia que um dia ela ia reconhecer. Demorou, hein? Finalmente, caiu em si. Triste atitude, hein?
Que como resultado isso faz com que a distância do perdão real aumente. Que essa entrega possa de fato ocorrer. E hoje faz com que muitas pessoas possam estar prontas a cada dia para a guerra. É como se a cada manhã nós colocássemos colete à prova de bala para enfrentar o inimigo. E o conselho que Deus nos dá através de sua palavra nessa área, claro, queridos. Ele diz o seguinte: sejam o quê? Compassivos. Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e o quê? E humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. E ele continua dizendo, Pedro em sua carta, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quando você toma a decisão de devolver o mal com mal, você está escolhendo puxar a corda do conflito de tal forma que o nó no seu relacionamento fica tão apertado que algumas vezes é quase impossível desatar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou você puxa, ou você afrouxa. Por simplesmente soltar sua ponta, você está aliviando a tensão da corda. E dessa forma você preserva, espero que vocês compreendam bem, você preserva a possibilidade de que esse nó possa um dia ser desfeito, por você ou pela outra pessoa. E isso, queridos, mantém a esperança, mesmo que seja pequena, mas mantém a esperança de que reconciliação um dia possa tornar-se uma realidade. E aqui o uso apropriado de nossas palavras, eu já mencionei isso no passado e repito nesse momento, é crucial, é um fator preponderante, como você usa suas palavras para que a reconciliação possa acontecer. E é por isso que o conselho de Deus, a sua palavra é clara a nós, a resposta calma o quê? Desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra ríspida puxa a corda. A palavra calma solta um pouco a tensão da corda. E não se esqueça, em raiva somente aumenta a tensão entre duas pessoas. Só que quando de fato vivemos a experiência do amor, isso mantém em nós a esperança de reconciliação. E aqui, quarto benefício, mencionamos o benefício emocional, o benefício físico. Falamos um pouquinho a vocês sobre o benefício relacionado principalmente com o aspecto relacional. E agora o benefício, o quarto e último que quero mencionar, o benefício espiritual. Jesus Cristo, certa vez ele contou a história de um rei. Um rei que decidiu colocar em dia os seus livros de contabilidade. E ali, buscando um livro de um lado do outro, ele percebeu que tinha algumas pessoas que deviam para ele. E ele foi atrás de um por um dos seus devedores. E aí ele encontrou um deles, e trouxeram esse cidadão, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Essa é a história que Cristo contou. Só que esse homem simplesmente não tinha condição nenhuma de pagar a dívida. Só que aquele rei ele tinha autoridade de resolver seus problemas com seus devedores, e ele tinha uma maneira bem original de resolver. Ele disse o seguinte: você, sua esposa, filhos, tudo para a prisão, escravos. Vou vender tudo que vocês têm. E nesse momento o homem se desesperou, caiu de joelhos ali diante do rei, caiu no chão e ele exclamou para o rei: tem paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Só que naturalmente não tinha como ele pagar tudo que ele devia. Milhões de moedas. Só que Jesus continua a história dizendo que aquele rei teve pena do infeliz. E diz a história que ele perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Perdoou, simples, perdoou. Em outras palavras, o rei deu para aquele homem uma segunda chance. O débito foi totalmente cancelado, apagado. Pegou o livro lá e arrancou a página. Acabou, não deve mais nada, pode ir embora. Só que isso não é o fim da história. Aquele servo que deveria ser eternamente grato, porque ele recebeu um perdão de uma dívida impossível de ser paga. Ele sai da presença do rei e pouco tempo depois, diz Cristo na história, que ele encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia, quantas moedas? 100 moedas de prata. Só que o servo, que tinha sido perdoado, ele pega o amigo pelo pescoço,
Começa a sufocar e exige: cadê meu dinheiro? Paga! E adivinha só que o que aquele coitado que estava morrendo, sufocado, fez? Caiu no chão do joelho e ele pede por misericórdia. Ele fala o quê? A mesma coisa. Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. Só que dessa vez a história não teve o mesmo fim. O primeiro servo não aceitou perdoar a dívida. Pega o pobre que devia só 100 moedas para ele e coloca ele na prisão, até que toda a dívida pudesse ser paga. Só que o relato daquele encontro dos dois, provavelmente por conta da indignação daqueles que viram o que aconteceu, caiu nos ouvidos de quem? Do rei. O rei escutou isso. Traz esse homem de volta aqui. Seu malvado miserável. E o rei disse para ele: você me pediu, e por isso eu o quê? Perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Em seguida, o rei coloca aquele homem na prisão, e diz a história, até que ele pagasse toda a dívida. O que, em outras palavras, nada mais foi do que prisão perpétua. Moral da história? Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte: isso é o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Quando a gente ouve essa história, a gente vê quão injusto aquele homem foi, deixa a gente irado, né? Mas eu queria que você se colocasse no lugar de Deus. Quando Ele estende o perdão dele a nós, e quando Deus vê que nós simplesmente nos recusamos a estender perdão àqueles que estão ao nosso redor. Interessante que na própria oração modelo que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso, Ele disse o seguinte: perdoa-nos, assim ensinou Jesus Cristo que deveríamos orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante lembrar que aqui não fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos amigos que de vez em quando, por acidente, fazem alguma coisa contra nós. Não. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aqueles que nos afligiram. Assim como a gente perdoa aqueles que nos magoaram de maneira profunda. Assim como nós perdoamos aqueles que são a razão do nosso rancor. Assim como nós perdoamos aqueles que de certa forma não merecem perdão. Assim como nós perdoamos aqueles que são de fato nossos inimigos. O que isso significa? Significa que nosso relacionamento com Deus, e ouçam com atenção, nosso relacionamento com Deus pode ser profundamente afetado se nós nos recusamos a estender perdão àqueles que de uma forma ou outra o causaram dano a nós. Ninguém pode estar intimamente ligado a Deus, experimentando o seu favor e sua graça, e ao mesmo tempo, intencionalmente e explicitamente, recusando oferecer perdão a outras pessoas. Afinal, pense bem naquilo que essas pessoas estão fazendo. Elas menosprezam o sofrimento de Cristo, aquilo que Ele teve que passar para estender o perdão a elas. Portanto, se você, de certa forma, talvez sinta que está distante de Deus, apesar de tentar conhecê-lo melhor, se você acha difícil estender o perdão de Deus a você mesmo, será que a razão é porque você está, de maneira intencional, recusando estender perdão a outra pessoa? Talvez a mesma pessoa que você imaginou sua face ou lembrou do seu nome minutos atrás. E antes de concluir, eu gostaria de oferecer a você uma fórmula simples, que se você permitir, pode e tem o potencial de abrir o seu coração para a possibilidade do perdão. Como oferecer o perdão a um inimigo? Em primeiro lugar, ore por essa pessoa. Ore pelo seu inimigo. Lembra-se do texto que nós lemos logo no início dessa mensagem? Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orem por eles. Peça a Deus que possa colocar aí a mão dele sobre essa pessoa, sobre a sua família. E não deixe isso para amanhã, não. Quem sabe você pode começar aqui mesmo, nesse momento. Ore por essa pessoa. Segundo passo, você precisa mudar a sua atitude em relação a essa pessoa. Você tem que parar de se perguntar: o que ela pode fazer para mim? Será que ela merece? Essa não é a pergunta. Você tem que se perguntar a si mesmo: o que essa pessoa significa para Deus? Lembrando-se do mais famoso texto bíblico, que diz de maneira clara a nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, todos sem exceção. Amar um inimigo, queridos, não significa amar o barro que envolve a pérola, e sim amar a pérola que está escondida no barro. Pois se ela está lá, ela sempre existirá, porque existe a esperança de um dia ser encontrada. E o terceiro e último passo, você precisa soltar o seu lado da corda, porque é o único lado que você tem, o seu. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam. É fazer o impensável. É fazer aquilo que não faz sentido para a nossa cultura, mas faz todo sentido para Deus. Quando a gente tenta encontrar a resposta para uma questão, para uma dúvida importante, às vezes é bom você poder quebrar perguntas em pedaços. E geralmente quando você busca a resposta para uma grande questão, você faz as seguintes perguntas: quem? O que? Por quê? Como? Quando e aonde? Quem sabe sem perceber, hoje nós vimos na mensagem quem nossos inimigos são ou podem ser. Vimos também o que é requerido de nós. De maneira rápida abordamos por que isso faz sentido. E acabamos de ver como colocar o perdão em prática. Mas das 6 questões, 2 ficaram. Nos deixa com as 2 últimas sem responder: quando e aonde. Só que essas 2 eu deixo com você: quando e aonde. E aqui vai o desafio. Mais uma vez, traga à sua mente a imagem daquela pessoa. Você consegue ver? Você consegue imaginar essa pessoa? O resto agora é com você. Juntamente com a graça e o poder de Deus, agora você que decide quando e aonde você vai colocar em prática o perdão, para o seu benefício, para o benefício dessa pessoa e para a honra e glória de Deus. Quando e aonde, você que decide. Bom Deus, talvez este seja um dos grandes desafios que enfrentamos como seres humanos, ao contemplar a instrução que teu Filho amado Jesus Cristo veio nesse mundo nos dar. Amem seus inimigos. Desses poucos minutos que passamos juntos, entendemos quem são, quem podem, na realidade, tornar-se, aqueles que podem tornar-se inimigos na nossa vida. Vimos de maneira rápida também o que significa esse amor, o respeito que tu tens a cada ser humano, a importância que cada ser humano tem a ti, Senhor. Mas, Pai eterno, não é algo tão simples viver essa experiência.
E suplico, bom Deus, a que possamos receber esses benefícios que vemos. Benefícios emocionais, físicos. Benefícios em nossos relacionamentos e, acima de tudo, benefício espiritual. A que possamos tomar a decisão, colocar em prática, de maneira real, o estender perdão àqueles que nos ofenderam. Possamos, bom Deus, ao viver de maneira clara em nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou, a despeito daquilo que o mundo nos ensina, que é exatamente o contrário, que devemos retribuir com a mesma moeda, que devemos, de certa forma, viver colocando de maneira forte às pessoas tudo aquilo que recebemos. Nós possamos, bom Deus, aceitar a tua orientação como o melhor caminho da nossa vida. Sabemos, Senhor, que agindo assim estaremos caminhando na contramão do mundo, mas esse é o caminho que desejamos, porque esse é o caminho que tu sonhas na nossa vida e o caminho que tu sabes que é o melhor a cada um de nós. Enfim, meu Deus, toma-nos em tuas mãos e ajuda-nos a que, quem sabe, hoje o milagre do perdão possa acontecer na vida das pessoas que aqui se encontram, aqueles que assistem ouvirão essa mensagem no futuro. Se existe uma barreira, uma mágoa, um rancor que precisa ser sanado, ajude essa pessoa a, de fato, orar pelo seu inimigo, mudar sua atitude para com essa pessoa, e que através de teu poder e tua graça, neste momento, possam soltar a corda e permitir, Senhor, que esse nó possa ser desfeito. Isso eu te rogo a ti, em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe. Todos tenham uma maravilhosa semana e no próximo sábado continuaremos nessa série com o tema Liberdade ao perdoar você mesmo. Como perdoar a nós mesmos. Que Deus abençoe, uma semana maravilhosa a todos.